Provérbios capítulo 12, versículo 14. Abra sua Bíblia lá. Você que está em casa também, pega a sua Bíblia, acompanhe a leitura, deixa a Bíblia aberta que nós vamos ler mais alguns versículos. Vamos ver aquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Nós estamos começando o ano de 2022, não é isso? Hoje é apenas dia 6, então vale alguns conselhos da palavra de Deus para que possamos ter um bom ano, amém? Você crê nisso? Você crê que a palavra pode te levar a ter um bom ano, um excelente ano, em nome de Jesus, amém? Bom, Provérbios capítulo 12, verso 14, na minha versão diz assim: cada um colhe o fruto daquilo que fala e recebe recompensa pelo que faz. Está assim na sua Bíblia também? Cada um colhe o fruto daquilo que fala e recebe recompensa pelo que faz. Solta o título da mensagem dessa noite, olha lá, começando bem 2022, amém? É por isso que nós vamos ler Provérbios hoje, amém? Para nós podermos tirar aqui bons conselhos da palavra de Deus, para que possamos começar bem esse ano de 2022. Cada um colhe o fruto daquilo que fala e recebe recompensa pelo que faz. Então, o primeiro conselho que a palavra de Deus nos dá, e para que possamos começar o ano bem e terminar o ano bem, presta atenção numa coisa: nós precisamos ter controle da língua. Já teve gente rindo aí até debaixo da máscara, aí, rindo e fala, ih, ó. Precisamos ter o controle da língua, amém? Porque Provérbios diz que cada um colhe o fruto daquilo que fala. Então, aquilo que a gente fala traz consequências. Eu vou te dar um exemplo para você nunca mais esquecer. Faz assim com a sua mão. O que significa isso aqui, quando a gente faz assim? Uma arma? Não precisa assustar não, que aqui é tranquilo, não vou atirar em ninguém. Pode ficar tranquilo. Mas faz assim. Com qual a perna que você chuta? Eu chuto com a direita. Você chuta com qual perna? Levanta a sua perna aí. A perna que você chuta, direita. A maioria é direita. Agora pega a sua arma. Pegou? Mira bem no seu pé, que você chuta. Mirou? Agora dá um tiro aí. Pá! Só eu que atirei, gente? Pelo amor de Deus. Você atirou também? Vamos de novo. Carrega a arma aí. Prec. Agora mira no pé. Agora dá um tiro. 1, 2, 3 e pá! Todo mundo atirou no pé. Ô gente, é exatamente isso que a gente faz, dá um tiro no próprio pé, quando a gente abre a boca para falar o que não deve. Ficou claro o exemplo? Dá um tiro no próprio pé. Quando a gente abre para falar coisas que não deveria falar. Contra nós mesmos, contra o próximo, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra nossos amigos, contra a igreja. É dar um tiro no próprio pé. Por quê, pastor? Porque cada um vai colher o fruto daquilo que fala. Aleluia. Então, antes da gente falar qualquer besteira, agora nós vamos pensar, epa, se eu falar isso, eu vou dar um tiro no meu próprio pé. Quando a gente fala o que não deveria falar, quando a gente reclama, quando a gente faz ofensa, quando a gente deseja mal, o que nós estamos fazendo? Se lascando todinho. Trazendo consequências para nós mesmos, para a nossa vida mesmo. Porque palavras faladas, querido, elas são como sementes lançadas. E deixa eu falar para você, elas geram frutos. Palavras são sementes que geram frutos. Palavras não são sementes inférteis, elas vão gerar fruto. Ou bom ou ruim, ou para o bem ou para o mal, mas vão gerar fruto. E saiba que eu e você podemos escolher, sem dúvida, o tipo de semente que nós vamos plantar. O tipo de palavras que nós vamos falar, podemos escolher. Mas nós não podemos escolher o fruto. Por quê? Porque o fruto é conforme a semente. Então é tipo assim, falou bobagem, vai ter que chupar o limão depois. Não é assim? Chupa esse limão. Falou o que não devia, vem colheita ruim. Falou o que não precisava falar, vai colher problemas. Por quê? Porque são sementes e elas geram frutos da mesma espécie daquilo que nós falamos. Você já ouviu falar em livre-arbítrio? Já, né?
Então, todos nós temos o livre-arbítrio. Por exemplo, o livre-arbítrio de falar aquilo que queremos. Mas o livre-arbítrio também nos dá a responsabilidade de colher tudo aquilo que plantamos. Ou seja, o livre-arbítrio nos dá o direito de falar o que quiser, mas o livre-arbítrio também nos dá a responsabilidade de colher aquilo que falamos, aquilo que plantamos com nossa semente. Por isso é sempre bom pensar antes de falar, mas é aí que mora o problema. Quando você está nervoso, você pensa antes de falar? Não, maioria não. Quando você briga lá com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, você pensa muitas vezes antes de falar? Não. Quando você está nervoso com alguma situação no trânsito, alguma coisa, você abre a boca, você pensa antes de falar? Não. No trabalho está passando problema, às vezes pensa antes de falar? Quando está passando algum aperto, alguma situação difícil, pensa antes de falar? Esse é que é o problema do ser humano. Porque a gente fala muito e fala o que não devia falar. E a Bíblia é clara, cada um vai colher o fruto daquilo que fala e recompensa pelo que faz. Aliás, querido, nem tudo aquilo que a gente pensa deve ser dito, você já sabe disso, porque isso pode trazer muitas consequências, e isso nos colocaria em maus lençóis, não é mesmo? Principalmente entre marido e mulher. Nem tudo aquilo que a gente pensa deve ser falado. Precisamos filtrar nossas palavras, porque elas têm consequências. Precisamos filtrar. Precisamos escolher bem nossas palavras, porque elas vão gerar fruto. Não podemos usar as nossas palavras de qualquer jeito. Nossas palavras, inclusive, têm o poder de curar ou ferir as pessoas. Olha como é que é, o negócio é sério. Pessoas podem ser curadas, né, por aquilo que nós falamos, também podem ser feridas por aquilo que a gente fala. Aí tem gente que fala assim, não, mas se a vida te der um limão, você faz uma limonada, né? Se você falou alguma coisa e vê alguma consequência, você dá um jeito. Querido, mas nem sempre é possível pegar o limão e fazer limonada, não. Porque às vezes a gente fala tanta coisa, fala uma bobagem tão grande, que a gente vai arcar com as consequências daquilo, não vai ter como virar limonada, não. Às vezes a gente abre boca para amaldiçoar quem não deveria, palavras que não deveriam estar nunca na nossa boca. Para caluniar, para falar mal, para lançar palavras de peso. Então nós precisamos pensar muito nisso. O livro de Provérbios, ele traz uma clara distinção entre o sábio e o insensato. Quando você joga lá insensato no dicionário, quer dizer louco. Então o livro de Provérbios, ele faz a distinção entre o sábio e o louco. E não é só na forma de agir do caráter, mas também na forma de falar. É isso que o livro nos adverte. Mais outro versículo, Provérbios 10:11 diz que a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Ou seja, a Bíblia classifica uma pessoa justa e sábia, aquela cuja boca libera palavras que trazem vida. Às vezes a gente gosta de cantar e declarar, eita glória, eu sou justificado, eu sou justo diante de Deus, aleluia, Cristo me justificou, mas as nossas palavras são destrutivas. Destroem mais do que constroem. Então nós precisamos, né? Infelizmente, às vezes, e a gente acaba até magoando quem está sempre mais perto da gente, não é assim? Sempre quem está mais próximo. Pessoas estão sendo feridas, machucadas, né? Por pessoas próximas por causa da atitude, principalmente por causa das palavras. E querido, isso não é um comportamento que é esperado por um filho de Deus. Porque a palavra toda hora nos adverte a respeito de comportamento. Às vezes a gente gosta muito de exaltar a nossa posição, somos filhos de Deus, somos justificados, somos perdoados, e somos mesmo. Mas a Bíblia também nos alerta quanto ao nosso comportamento, a maneira como vestir, a maneira como falar, a maneira como se postar, né? Diante das coisas, diante das situações. Então o Filho de Deus tem que saber usar as palavras para trazerem vida na vida das outras pessoas. O mundo, como eu já disse isso aqui, o mundo anda muito machucado, muito ferido. O mundo não está precisando que a gente vá lá e enfie a faca na ferida deles, não. O mundo está precisando de palavras de conforto, o mundo está precisando conhecer Jesus. Palavras de paz, palavras de ânimo, palavras de consolo, é isso que o mundo está precisando. E é isso que o mundo espera. A Bíblia diz que ela espera com expectativa aquilo que os filhos de Deus vão fazer, aquilo que os filhos de Deus vão produzir.
E o mundo espera de nós um comportamento diferente. O insensato, como a palavra diz, traz palavras de violência. Já viu como é que está o mundo hoje? Você já viu como é que está a violência no trânsito hoje? Hoje você não pode nem olhar para o lado mais. Por quê? Porque a coisa está descontrolada, né? Qualquer motivo é motivo para brigar. Qualquer motivo é para falar palavras para ofender o outro. Qualquer motivo, se abre o vidro do carro, bota a mão para fora, faz sinal e xinga, e esperneia, mas isso não pode ser encontrado no nosso comportamento. Né? A violência verbal, ela pode até matar a outra pessoa, seus sonhos, seus planos, sua vontade de viver, seus desejos. Nós não podemos ser assim, nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Então, quando nós agimos com violência, nós plantamos sementes que vão gerar mais violência. Olha que perigo. Né? E quando agimos com amor e respeito, plantamos sementes que vão gerar mais amor e mais respeito. Então nunca se esqueça, querido, que a Bíblia diz que cada um vai colher o fruto daquilo que fala. Provérbio 18, 21 vai mais longe, ele diz assim: vida e morte, olha só, vida e morte estão no poder de onde? Da língua. Vida e morte estão no poder da língua, e o que bem utiliza come do seu fruto. Com as nossas palavras é possível levar vida para alguém ou levar morte para alguém. Isso é muito sério, gente. Né? E precisamos entender que as nossas palavras não afetam apenas aqueles que nos ouvem, mas também elas vão nos atingir. Então eu e você vamos comer, nos fartar daquilo que falamos. Tem gente que já começa o ano falando assim: isso não vai dar certo. Deixa eu falar para você, não vai dar certo mesmo, você já acabou de dizer. Eu não vou conseguir passar nesse teste. Não vai mesmo, com esse tipo de palavra. Eu não vou conseguir tal emprego. Não vai mesmo. Não vou passar em tal entrevista. Não vai mesmo. Palavras negativas que vão gerando frutos nas nossas vidas. Eu não vou passar nessa prova, né? Esse ano vai ser um desastre. Vai ser mesmo, querido. Se você começar o ano 2022 já falando que vai ser um desastre, vai colher aquilo que você está proclamando, aquilo que você está dizendo. Você gostaria, por exemplo, que o seu lar fosse um local de paz ou um lugar cheio de briga, discussões, problemas, discórdias? Então o que é necessário fazer? Usar bem as palavras. Saber ser sábio na hora de conversar, né? Usar bem as palavras. Problemas vão existir? Vai. Tem que resolver os problemas? Tem. Mas tem que ser com uma maneira sempre sábia, né? É fácil resolver? Às vezes? Não, às vezes é difícil. Às vezes a gente acaba falando que não deve, mas sabemos que não podemos agir assim, né? Pastor, não dá, sabe o que é? Quando minha mulher está de TPM, não dá para conversar com ela. Dá, querido, você pega R$200, dá para sua mulher, manda ela para o shopping, quando ela voltar alegre, feliz, você conversa com ela, resolve o problema. É fácil, tudo dá para resolver, tudo tem como ser, tem como resolver. Aleluia. Não ouvi nem um amém por causa dos homens, só das mulheres. Provérbio 15, 11 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Gente, como é bom a gente conversar ou ouvir falar de alguém assim: não, fulano é gente boa, fulano é tranquilo, é calmo. Não é assim? Fulano é tranquilo, fulano é calmo. Gente, que testemunho bacana, né? Quando você ouve falar isso de um crente, então é mais bonito ainda. Não, fulano é bacana, fulano é crente, fulano é bacana e fulano é tranquilo, bom de conversar com ele, calmo. Não é bonito? Porque é o que a Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aí aqui cabe muito para dentro do nosso lar, né? Como nós temos reagido às dificuldades que aparecem no nosso lar. Porque às vezes a gente não fala grosso lá fora, né? Mas dentro de casa a gente quer falar alto, né? Tanto homem quanto mulher. Aí quer gritar, né? Quer dar respostas mais bravas. Aí está criado o problema, né? Às vezes no trabalho, né, diante das dificuldades que aparecem, a gente até se controla um pouco mais, porque a gente tem um chefe ali, né? Mas dentro de casa, às vezes a gente costuma extrapolar um pouco. Com respostas brandas e sábias, né, temos respondido, ou como um insensato descrito na palavra. Gente, o nosso comportamento ele tem que ser sempre um facilitador. O comportamento do crente, um facilitador das conversas. Para quê? Para que nós possamos ganhar o mundo para Cristo, mostrar ao mundo que existe solução dos problemas, né? Que o mundo precisa conhecer Jesus, né? Provérbio 17, 27 vai dizer assim: o que retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência.
que a palavra está querendo dizer? Que às vezes é melhor a gente fazer silêncio. Já viu isso? Gente, tem hora que é melhor não responder, é ficar quieto. Tem determinadas coisas que você vai ver e você vai ouvir em 2022 que vai ser melhor ficar quieto do que responder na hora. E nós precisamos da sabedoria da palavra, da sabedoria do Espírito Santo para nos ensinar essas coisas, não é verdade? Quando somos ofendidos ou provocados, gente, conselho prático, é sempre melhor passar a raiva para depois responder. Porque quando você responde as coisas por raiva, não vai dar nada certo. Tudo isso está na palavra de Deus, gente. A gente ouve essas coisas e a gente não pratica. É por isso que tem dado ruim às vezes. Né? É melhor sempre esperar passar a raiva para depois responder. Se a gente fizesse isso na prática mesmo, gente, como a gente evitava o problema, né? Como a gente evitava o problema, dificuldade para nós mesmos, né? Porque lares têm sido destruídos porque às vezes falta um pouco de sabedoria, submissão, reter um pouquinho as palavras, né? Deixar de falar naquela hora. Às vezes o marido está bravo e não fala, a mulher espera um pouquinho. Às vezes a mulher está brava, né? O marido retém um pouquinho, espera, né? Olha como é que a palavra de Deus é sábia, é linda para nos instruir em todas essas coisas, né? A Bíblia nos ensina muito, querido, nós vamos aprender com ela. O mundo seria um lugar bem diferente se a gente praticasse, né, esses ensinamentos que a Bíblia tem para nos oferecer, não é verdade? A forma de falar tem sido um grande problema dentro dos lares, né? Inclusive nos cristãos. E principalmente, infelizmente, por causa dos maridos. Eu sou o primeiro a declarar aqui que eu tenho muita coisa que eu preciso consertar dentro de casa. Muitas vezes nós somos rude demais na hora de falar, grosso demais na hora de responder, né? E nós precisamos nos acertar, os maridos, né, principalmente, né? Nós precisamos saber lidar com nossas esposas. Muitas estão sofrendo, né, violência verbal, completamente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina para nós, né? Quando a gente vê o exemplo de Jesus, né? Jesus era o mais humilde na maneira de ser, né? Jesus, a sociedade judaica da época de Jesus, ele tratava as mulheres com desdém. As mulheres eram até mesmo proibidas de falar em público, né? Dirigir palavra aos seus próprios maridos, né? As mulheres comiam em lugar separado, tinha um lugar para os homens, as mulheres serviam aos homens e depois elas iam comer e iam em outro lugar. Era assim na época de Jesus, né? As mulheres não escolhiam maridos para si, né? Eram os pais que escolhiam, né? As mulheres, quando estavam, né, no período menstrual, eram consideradas como imundas, não podiam nem sair de casa. Mas como Jesus tratava as mulheres? Com amor, com carinho, com respeito, diferente do que a sociedade fazia. Então ele tem que servir de exemplo para nós, né? Jesus tem que ser o maior exemplo para nós, homens, maridos, né? Eu creio, e eu já estudei a Bíblia, eu leio, e eu acho que você tem o mesmo pensamento que eu. Quando você vê a vida de Jesus, existe alguma coisa que Jesus fez que não te agradou? Existe alguma coisa que Jesus fez que não está de acordo com aquilo que a gente precisa fazer? Não, né? Jesus fez todas as coisas de maneira bem feita, tratou as pessoas de maneira correta, ou seja, né, não teve nada no comportamento de Jesus para a gente reclamar. Então, se nós agirmos como Jesus agia, as pessoas também não vão ter o que reclamar de nós. A esposa não vai ter o que reclamar do marido, o marido não vai ter o que reclamar da esposa, porque se nós seguirmos o exemplo de Jesus, né, vermos como Jesus andou, como Jesus fazia. Então, esposa, né, sejam sábias com suas palavras, tratem bem seus maridos, maridos, sejam sábios com suas palavras, né, tratem bem suas esposas. Os homens até sabem, porque 9 em cada 10 homens sabem que as mulheres sempre têm razão, amém? Um que não concordava sumiu misteriosamente, a gente não tem notícia dele, desapareceu. Mas de fato, querido, precisa haver diálogo no casal, né? Precisa haver cumplicidade e principalmente tratar bem um ao outro, amém? Precisamos cuidar do nosso casamento. Casamento é bom, sim ou não? É bom. Tudo que Deus fez é bom, gente, amém? Tem gente aí por baixo da máscara falando, Imagina, Deus não ia projetar um casamento, unir um homem e uma mulher para eles viverem no inferno, sim ou não? Não ia, Deus não ia projetar isso para nós. Deus ia projetar para que fosse algo bom. Só que casamento, querido, ele é uma construção diária, ele não vem pronto. Casamento ele não vem pronto. Ah, você foi lá, assinou os papéis, foi na igreja, casou, está prontinho. Não. Todo dia você tem que fazer, né, a construção do seu casamento. E deixa eu falar algo para você, não acaba nunca, tá? Só quando o outro morre. Pelo menos deveria ser assim. É uma construção diária, casamento é uma construção diária, né? Tem gente que fala assim, não pastor, casamento é sorte. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é mentira.
Isso é mentira. Isso é o que o mundo tenta passar. Não, casamento é sorte. Mentira, né? Casamento tem tudo para dar certo, querido. Só precisa ser trabalhado. Amém? Só precisa ser uma construção diária, né? Um investindo na vida do outro, tá bom? Agora, infelizmente, a gente vê por aí realmente pessoas, né, mutiladas dentro do casamento por causa da língua. E a gente não pode esquecer também que, como cristãos, né, o domínio próprio, a paciência, né, a temperança, isso tem que ser praticado por nós. Mas não é só dentro da igreja, principalmente em casa. No trabalho, em casa, né, fora, porque aqui na igreja a gente pratica facilmente, mas principalmente em casa, tá bom? Então, querida, a Bíblia ela é conhecimento, mas ela também nos fala a respeito de mudança de comportamento. Amém? Então nós precisamos, quando corrigidos, avaliar em nós mesmos aquilo que precisa ser mudados em nós. Amém? Ah, pastor, mas não adianta eu falar e ela mudar, ou ele não mudar, ou ela não mudar. Querido, nós precisamos não esperar uma contrapartida, né? Nós precisamos fazer primeiro. E depois, né, com as nossas atitudes, com certeza o exemplo vai ser seguido. Porque quando diz assim, a palavra branda desvia o furor, a palavra branda tem que vir de algum lugar primeiro, sim ou não? Ou dele ou dela, né? Ou de você ou do seu chefe, né? Ou de você ou do seu esposo, ou do seu esposo, né? Da esposa, precisa vir de algum lugar. Então que comece conosco, né? Que possamos fazer a diferença. Amém? Quer a maior bênção que essa? A gente andar conforme a palavra e a gente ainda ser instrumento de Deus para promover mudança, né? Para promover melhora dentro da casa, dentro do lar, na vizinhança, dentro do trabalho, né? Que bênção, né? Glória a Deus. Deus vai ficar satisfeito e feliz demais com a gente. Amém? Isso também é ter uma mente próspera, né? Eu já até falei, é engraçado porque toda vez que a gente fala aqui prosperidade, as pessoas, não, prosperidade é dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é muito mais do que isso, amém? Ser próximo é bem-estar, é segurança, é paz, é felicidade no casamento. Isso é ser próspero. Existe alguma coisa que paga uma boa noite de sono, gente? Existe? Existe dinheiro no mundo que compra você deitar a cabeça no travesseiro, dormir sem medo da polícia bater lá na porta para te levar? Não tem dinheiro que pague isso não, gente. Isso é ser próspero. E isso é prosperidade. Deitar em paz eu me deito, eu durmo, me levanto, por quê? Porque eu não estou com a consciência tranquila, né? Diante de Deus, diante da sociedade, né? Às vezes a gente está pedindo a Deus prosperidade, mas o que falta realmente é a gente promover mudanças em nós, né? Parar de pedir desculpa, de dar desculpa e seguir aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Amém? Lembrando sempre que nós somos, né? Nós vamos refletir Deus, né? Agir, falar como Ele falava, né? Para que possamos, né, usar a nossa vida para abençoar as pessoas, né? E a gente aproveitando para falar de lá ainda, né, dentro do lar, às vezes o que não falta mais é a palavra, né? Não é a gente ouvir, né? Mas é a gente praticar as atitudes que Deus espera de nós. Amém? Nossa casa tem que ser um lugar de refúgio e de paz, e isso passa pelas nossas palavras. Amém? Nosso não é um lugar de briga, né, e palavras mortais e venenosas, né? Elimine isso da sua vida, amém? Tem marido, gente, que é tão bravo que o diabo nem passa lá perto, porque, né, tem medo do diabo incorporar ele. E mesma coisa da mulher, né? Tem mulher que é braba aí que o diabo nem passa lá perto, né? Com medo, essa mulher vai entrar em mim, misericórdia. Aí algumas pessoas usam a seguinte desculpa: pastor, mas nem Jesus agradou todo mundo, eu preciso agradar meu patrão, minha esposa, meu vizinho, isso e aquilo, e não sei o quê. Nem Jesus, pastor, agradou todo mundo. Mas deixa eu falar algo para você, querido, isso não quer dizer que Jesus não tentou. Não foi culpa dele. Jesus tentou agradar a todos, sim ou não? Pelo seu comportamento, pelo seu agir, está na palavra. Aí a gente quer pegar essa desculpa para falar, eu não vou tratar bem fulano não, porque nem Jesus agradou todo mundo. Cuidado com isso, hein? Não foi culpa de Jesus, não. Jesus bem que tentou. O problema é que a gente quer arrumar desculpa para tudo, né? Assim, desde o jardim do Éden, desde lá do início. Tem uma frase famosa de Abraham Lincoln, né? De Benjamin Franklin, né? Que ele fala assim: aqueles que são acostumados a arranjar desculpa para tudo, né? Eles não são bons em mais nada. Ou seja, né? A vida desse camarada está por fora, né? Não são bons em mais qualquer coisa. Uma palavra gentil é capaz de demonstrar o coração mais fechado. Tem alguém no seu trabalho que lá é duro, é rude, não sei o quê, começa a tratar ele com delicadeza para você ver.
A palavra diz, uma palavra branda desvia o furor. Amém? Né? Nós somos chamados para ser sal da terra, temperar a vida das pessoas, com palavras que edificam. Sal não gera sede? As pessoas, quando conversarem com nós, elas precisam ter mais vontade de conversar com a gente de novo. Por quê? Porque as nossas palavras têm que ser construtivas, amáveis, né? Palavras de paz, palavras de carinho, levar elas a conhecer a Cristo. Amém? Paulo vai dizer lá em Efésios 4, 29 assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Se a gente fosse medir, fazer uma medição, né? Colocar lá uma nota, qual seria a nota que nós teríamos das pessoas, conforme as palavras que a gente fala? Palavras boas, né, de amor, construtivas, ou ao contrário, né? Aí no verso 30, Paulo explica o porquê: para que não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha que bênção. Além da gente falar, a gente tem que entender que o Espírito Santo que mora em nós também está ouvindo e vendo tudo aquilo que a gente fala e vê. Amém? Aleluia. Eu vou em tal lugar, vou fazer tal coisa. Cuidado, querido, você está levando o Espírito Santo dentro de você. E ele é Deus e ele é santo. Amém? Aí no verso 31, Paulo complementa, né? Toda amargura, ira, gritaria e blasfêmias sejam eliminados no meio de vós. Ô gente, como o mundo seria um lugar melhor se a gente seguisse a palavra de Deus? Toda amargura, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados no meio de vós. Aleluia. Vamos alegrar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Como eu faço isso? Conforme Paulo diz, com palavras sábias, não saindo da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação na vida das pessoas. Amém? Então precisamos ter muito cuidado com as palavras, né? Com a semente que nós plantamos, porque precisamos entender que elas vão gerar frutos, né? Palavras corretas na boca de um crente, com atitudes corretas, levam a um lugar seguro e de provisão. O contrário também é verdade, né? Palavras tolas na boca de um crente, com atitudes erradas, nos levam a um lugar de fracasso e perdas. Simples assim, né? Fácil de entender. Quando você era pequeno, que você era adolescente, eu sei que não faz tanto tempo assim para alguns, né? Igual o meu caso, foi há pouco tempo, né? Você era corrigido pelo seu pai e sua mãe quando você falava palavrão, bobagem, fazia alguma coisa errada? Era corrigido, sim ou não? Era, né? Era corrigido. Por quê? Porque fez errado, né? Nossos pais e nossas mães nos corrigiam porque estava certo eles fazerem isso. Nós tínhamos feito errado. Aí eu pergunto para você, Deus, como sendo um pai, não tem o direito de nos corrigir quando nós fazemos alguma coisa de errado? Quando a gente fala uma bobagem, tem todo o direito de corrigir. O problema é que tem gente que está sendo corrigido aí direto por Deus e não aprende. Se a gente for corrigido e aprender, tudo bem, né? Então nós temos que tomar cuidado. Eu não gostaria de ser corrigido, né, constantemente por Deus. Eu tenho certeza que você também não. Então a gente precisa se policiar. Amém? A segunda parte do versículo diz: e recebe recompensa pelo que faz. Fácil demais. Olha como é que a palavra de Deus é simples. Faça o que é certo e você vai receber coisas boas. Lei da colheita. Faça o que é errado e você vai colher coisas ruins. Lei da colheita. Quando você era pequeno, adolescente novamente, você fazia coisas certas, o seu pai te corrigia? Sua mãe te corrigia porque você fazia certo? Não. Aplaudia, né? Dava os parabéns, até rolava um presentinho, um agrado, né? Então é assim também com Deus, né? Quando nós ficamos agindo de maneira correta, de maneira certa, o Senhor também se agrada de nós, o Senhor também fica feliz. Amém? Então, querido, a verdade é que desde muito cedo todos nós sabemos o que é certo e o é errado. Não precisa pastor subir aqui em cima, padre, bispo, né, para pregar para você o que é certo e o errado. Todos nós sabemos desde o início, desde quando éramos crianças. O que nós precisamos fazer é praticar, né? Viver uma vida correta de forma que agrade a Deus. Amém? Deus é justo e justo de uma maneira que nós nem imaginamos. Então saiba, querido, pastor, mas eu estou fazendo tudo certinho e as coisas não estão bem para mim. Saiba, querido, que Deus é justo, né? Que aquilo que Deus tem para você, está reservado para você, é seu e na hora certa Deus vai te abençoar, Deus vai te presentear. Amém?
É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19 também. Olha só, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Querido, saiba que vivendo uma vida, baseado na palavra, vivendo uma vida correta, querido, há um galardão, há uma recompensa, há um céu que espera por nós. Amém? Um lugar de gozo, um lugar onde iremos morar para sempre com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é justo, amém? Deus nos ama, Deus espera que a gente também faça a nossa parte para que a gente possa, começar bem 2022 e terminar bem 2022. Então, resumindo, querido, não importa as circunstâncias, conselho da palavra de Deus para mim e para você hoje, continuemos a fazer o bem. Não importa as circunstâncias, continuemos a falar o que é certo, o que agrada a Deus. Aquilo que Deus ama, aquilo que Deus espera de nós. Plante boas sementes no decorrer do ano de 2022, para que esse ano ainda você possa colher boas coisas, bons frutos na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua igreja, amém? Pare de dar tiro no pé. Pare de se ferir, porque quando a gente fala coisas erradas, que não deveria falar, age de maneira errada, como não deveria agir, nós estamos dando um tiro no próprio pé, amém? Estamos fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus, amém? Cuidado com a colheita, ela é certa, coisas boas ou ruins vêm, mas vêm. Não, eu vou fazer isso, não vai dar nada não, vai dar, uma hora vai dar ruim, uma hora vai dar errado, entendeu? Uma hora a conta sempre chega para a gente pagar. Então procure sempre praticar a palavra de Deus. Amém? Seja forte e corajoso, o Senhor é contigo por onde quer que você andar. E Deus espera que da nossa boca e das nossas atitudes, Ele sempre encontre coisas boas e corretas em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus é jóia, amém? Deus é jóia, o resto é bijuteria. Minha esposa detesta quando eu falo. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. O diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Tenha sempre isso na sua mente. Glória a Deus, aleluia. Amém, querido? Deus te abençoe, te dê um restante de noite, abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. Amanhã às 7h15 estaremos aqui, à noite nos encontramos na praia e domingo novamente para o nosso culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Amém? Vá em paz, Deus te abençoe.